Seja muito bem-vindo com Saúde e Bem-Estar, com Marcelo Menino. Hoje nós vamos falar sobre saúde pulmonar, com o inverno, as temperaturas mais baixas, o que acontece com nossas crianças, nossos idosos, e até mesmo quem tem asma, bronquite. Será que existe alguma fisioterapia pulmonar? Será que tem como a gente ter melhoras nisso? Vamos conversar com alguém que é fisioterapeuta, especialista em fisiologia cardiorrespiratória, Renata Correia Frediani. Isso. Tá certo, Frediani? Certinho. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, podendo passar um pouquinho das nossas coisas para o pessoal de casa, né? Tá. Muitas dessas a gente consegue fazer em casa, como a fisioterapia consegue ajudar nessas crises, né? Principalmente agora no inverno, de asma, de acúmulo de secreção, daquele catarrinho chato que fica parado no pulmão, que muitas vezes a gente não consegue colocar para fora, principalmente os bebês, as crianças, os idosos. Como a fisioterapia pode ajudar, de um modo geral, as pessoas com alguma doença respiratória. A Renata estava falando que quando ela foi fazer estágio, né? Aí, como é que é? Quem falou para não ir ao hospital? Não queria hospital? Como é que era? Quando eu me formei em 2003, né? E aí, na época, tinha estágio no hospital e eu falava, meu Deus, eu não quero ir pro hospital, eu não gosto, não quero. Primeiro dia de estágio eu fui chorando daqui até São Paulo, porque eu não queria fazer estágio no hospital, porque eu odiava respiratório, odiava catarro, odiava tudo. E aí no primeiro dia achei interessante, no segundo, chegou no final de semana que eu não tinha estágio, eu falei para minha supervisora, eu não posso vir dar plantão, porque eu me apaixonei pela fisioterapia respiratória. O pessoal da enfermagem de hospital que eu trabalhava tirava sempre sarro de mim, que falava que eu era louca do catarro, que eu adorava aspirar, adorava fazer fisioterapia no pessoal. Ou você vai me ajudar a tirar dos nossos filhos isso Com daqui certeza. E de quem tem isso. Deixa eu conversar um pouquinho sobre isso com você, sobre essa questão da mudança de temperatura, há um acúmulo de catarro, há aumento da secreção. Isso é normal, né? Sim. Porque o frio ele causa um pouco aumento de muco, Sim, não é? sim. As tosses, aquela tosse seca, Isso. às vezes aquela tosse grossa, cheia, que a gente fala que não consegue estar expectorando. Então, assim, com essas mudanças de temperatura, o corpo da gente sente muito, né? Então, é muito normal vir as gripes, os resfriados, as crises de rinite, que depois, muitas vezes, pode virar uma asma, uma bronquite. E uma dica muito legal para o pessoal de casa é começar com a lavagem nasal, né? Tá. A lavagem nasal, ela limpa toda a via aérea superior. Eu até trouxe para mostrar para vocês esse aparelhinho, Mercado Livre, baratinho. Você coloca soro fisiológico aqui dentro dele, tampa, coloca na narina, inclina para o lado, aperta, vai sair desse lado, faz a mesma coisa do outro. É muito legal, os médicos hoje em dia estão orientando toda vez que sai de casa, voltar de escola, de algum lugar fechado, fazer lavagem nasal. Por quê? Porque o vírus que está parado aqui, a hora que você lava, você joga ele fora. Então a chance de você ficar doente é menor que quem lava mais. A chance de ter uma infecção, uma gripe, é bem menor com quem faz a lavagem nasal todos os dias. Tá. Então, para fazer a lavagem nasal, ele ajuda muito a rinite, certo? Muito. E também protege esse sistema imunológico, porque aí você evita de ter vírus, é isso? Exatamente. O vírus que está ainda aqui, que não grudou, vai embora. Tá. E uma coisa, no caso do paciente que tem rinite, ele não cuidar, isso pode evoluir para uma asma? Pode. Porque assim, na verdade a rinite ela é uma infecção mais de via aérea superior, né? Só que a causa principal da rinite, muitas vezes, é a alergia. É um processo alérgico, né? Sim. Então, esse processo alérgico, se você não cuida, ele vai piorando e ele pode pegar bronquíolos, essas coisas, e futuramente ele pode virar uma asma. Não quer dizer que todo mundo que tem rinite vai ter asma, mas não muito cuidado, uma rinite futuramente ela pode evoluir para uma asma sim. Isso daqui, então, é para lavagem com soro fisiológico. Soro fisiológico. E ajuda no tratamento de rinite e previne também você vir com um vírus, né? Sim, que a recomendação hoje é lavar o nariz. Então, olha uma dica simples de lavagem de nariz, tá? Não é com água, é com soro, né? Quem não consegue, não pode comprar isso daí, seringa. Uma seringuinha esterilizada, joga no nariz, joga no outro, vai repetindo esse processo. Certo. É as crianças dessa época do ano que fica com o nariz bem trancadinho, aquela tosse seca, muitas vezes por causa da gripe, lavar o nariz várias vezes por dia vai ajudar muito.
Eu mesmo não tinha o hábito de lavar o nariz. Eu tenho um outro aparelhinho que é onde apertar. Tem vários modelos. E eu aprendi também, né? É para frente. Se Isso, você inclina um pouco, abre um pouquinho a boca, né? Pouquinha coisa para não... E aí sai certinho. Sai certinho. Você vira do outro lado, sai. E é impressionante como você respira melhor. Muito. Depois, a sensação é muito gostosa. No começo, você vai fazer e falar, ai, isso aí, né? Depois você começa a ter esse hábito e é muito gostoso, você percebe mesmo mudança. Isso, em casa a gente chega, a gente já lava. Eu tenho uma filha de 8 anos, ela já sabe onde estão as coisas, ela faz sozinha. Tem uma filhinha de 8? Tenho. Ela, Amanda, ela chega, já pega o sorinho, já mistura, já vai lá, já põe no banheiro, na hora que tá tomando banho, já lava o nariz. Melhorou muito as crises de rinite da minha casa, depois que a gente começou a usar isso daí. Deixa eu te falar uma pergunta aqui, já que você falou um pouquinho sobre rinite, pode virar asma, bronquite, né? Asma e bronquite, quem não trata, ou criança, assim, pode ter casos fatais, levar a óbito se não cuidar? Infelizmente pode. A bronquite, a asma, o que que ela é? É uma inflamação quando a gente vê um desenhinho do pulmão, tem aquelas arvorezinhas, né? Sim. E nelas tem onde sai o ar. Então, desses bronquíolos, ele se inflama e aí ele fecha, junta muco, junta a secreção e ele fecha. Então, a gente começa a escutar aqueles gatinhos de sibilo. Esses gatinhos, o que que é? É a dificuldade do ar de passar. Isso, aquele... Isso. Cara, quem é pai sabe que isso aí... desesperador. Meu Deus do céu. É desesperador. E aí, esses sibilos, né? Essa dificuldade do ar de passar, se você não cuida, com o tempo ela vai se agravando. E depende da crise da asma, você pode ter uma parada respiratória. Então, assim, asma e bronquite não é brincadeira, gente. Já tive pacientes que foram a óbito, já tive pacientes que tiveram paradas e viveram por algum tempo de uma forma mais vegetativa numa cama. Então, assim, asma e bronquite não é brincadeira. Tem que cuidar, tem que fazer acompanhamento com o pediatra, pneumologista, com o médico, fazer as medicações, fazer bombinha quando necessário, inalação, tudo certinho, porque não é brincadeira. Não é brincadeira, a gente sabe. Por isso que a gente queria também trabalhar a parte de fisioterapia, que é o que você pode fazer em casa, né? Que nem, por exemplo, a lavagem do nariz ajuda muito, né? Não evolui para uma asma, uma bronquite ou o catarro não desce, Exatamente. né? Ele não vai se acumulando, você vai limpando e tirando isso, previne o sistema imunológico, porque já pensou, você já está com falta de ar. Aí você pega um H1N1, H3N2, um vírus da gripe pesado. Exato. Se você consegue, né? Até mesmo um Covid, para quem não tomou vacina, ou quem tomou também, às vezes são mais sensíveis, realmente uma dica muito legal. Você falou também desse aparelhinho. Esse aparelhinho é para quê? Para soltar catarro? Você falou isso? Isso, é um massageadorzinho simples, né? Parece o brinquedo da minha filha. Você compra ele em qualquer lugar, ele acaba sendo um brinquedo mesmo. Mas ele vibra? Ele vibra. É uma dica, assim, uma adaptação que eu desenvolvi, que eu uso em alguns pacientes, porque quando é muito bebezinho, que vem com uma bronquiolite, com acúmulo de catarro, para você fazer as manobras principais da fisioterapia é a tapotagem, os tapinhas, né, que todo mundo já viu uma vez, e a vibro, que é um tremorzinho que a gente faz com as mãos. Quando é muito pequenininho, muita criança, bebê, ou tem 1, 2 anos, eles ficam incomodados de você estar em cima deles, apertando e batendo. Para, pai. Vamos dizer assim, não quero, e aí chora, é aquele escândalo. Então, esse vibradorzinho, você aperta ele assim, ele faz um tremorzinho, aí eu massageio a região do pulmão na frente, na lateral, atrás, nas costas, e ele, com essa vibraçãozinha, ele ajuda a expectorar o catarro, ajuda a soltar esse catarro que está preso, que a criança não consegue cuspir, não consegue soar o nariz, isso pôr pra fora. Funciona mesmo, isso não é lenda, não é mito. Não é lenda, não é mito. Já muitos pacientes crianças, se alguém está assistindo, alguma mãe aí, já pode dar até o feedback disso, que ajuda muito. E eu uso também muitas vezes em idosos. Às vezes algum idoso muito frágil, muito emagrecido, acamado, que também tem um acúmulo de secreção e você não pode estar fazendo uma tapotagem por causa de uma fragilidade dele, uma osteoporose, alguma coisa que gera um risco de fratura. Então eu também uso, ajuda a mobilizar a secreção. Que legal. Isso daí eu fui aprendendo, eu tinha que descobrir alguma técnica para ajudar isso, sem ser a mão. E aí eu fui testando várias coisas e cheguei no... Esse daqui. Massageadorzinho. Massageadorzinho. Isso aqui também é fácil de achar? Em lojinha da cidade, farmácia, custa baratinho, ele é USB, pilha, ele funciona.
Legal. É muito legal. Outra dica prática, tá vendo? O objetivo do programa é realmente trazer ajuda prática para a gente poder fazer, para realmente, né, acompanhamento médico, sempre consultar um médico, sempre consultar imunologista, pneumologista, né? Mas você também tem manobras e recursos em casa para poder que ajudam fazer. bastante. Você falou dos idosos, pacientes idosos, mas também alguns idosos, principalmente os idosos, têm algum DPOC, né? O que é o DPOC? O que é enfisema? Isso, na verdade, assim, acaba sendo a mesma coisa, né? É a doença pulmonar obstrutiva crônica, que o enfisema entra dentro dela e algumas outras doenças também, né? Então, o que é? O pulmão, ele tem uma capacidade elástica, né? Para encher de ar e soltar o ar. Igual uma bexiga. Isso. No DPOC, essa capacidade elástica diminui. O pulmão fica mais travado, mais parado. Mais curtinho, assim? Isso, ele não consegue... que nem a gente faz, ele perde essa capacidade elástica. Então, a troca gasosa fica comprometida. Quando a gente respira o oxigênio e um monte de ar ruim que tá aí, né? Na hora de soltar, é para você ficar com o oxigênio e soltar esses ares que não prestam, né? No DPOC, no enfisema, o pulmão não consegue fazer essa troca. Então, ele acaba acumulando ar ruim, vamos dizer, dentro do pulmão. Não sobrando tanto espaço para o oxigênio. É o pneumócito tipo 2, não é? Pneumócito Isso. uma vez? É o pneumócito que faz essa troca, né? Porque eu lembro que quando algumas mães, para amadurecer o pulmão da criança, toma injeçãozinha de corticoide para amadurecer o pulmão da criança. Caso ele venha com 7 meses, ele não vai nascer mais cedo. Já para amadurecer, é para ele ter essa capacidade de troca. Exatamente. Então, na verdade, assim, a sensação de quem tem o enfisema é de muita falta de ar. Eu não consigo respirar. Isso. Só que o que acontece? Ele tem excesso de ar parado dentro do pulmão. Excesso de ar ruim, vamos dizer assim, dentro do pulmão. É igual uma sala. Você quer pôr móveis bons, mas tá cheio de lixo. Tipo assim, tá cheio de coisa que não cabe. Não cabe. Não cabe. E aí é a hora que a fisioterapia faz o grande diferencial na vida dessa pessoa. Tá. A gente trabalha muito com a parte de soltar o ar, né? Então, assim, você vai puxar o ar, você vai inspirar e expirar. Tem um exercício que os pacientes morrem de dar risada, que eu sempre falo assim, cheira a flor e apaga a vela. Eles, cheira a flor e apaga a vela? Cheira a flor, apaga a vela. Aí agora eu falo, agora apaga a fogueira. É o exercício para você esvaziar o pulmão. Exatamente. Para entrar o ar que você quer, que é o oxigênio. Para deixar mais espaço para o oxigênio. Então a força não é só de inspiração. Não. Ela é de expiração. Mais expiração. Em quase toda parte da fisioterapia, a gente vai trabalhar mais a força da expiração. Para soltar isso daí. E aí a gente entra com alguns outros apetrechos que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, o shaker. O shaker nós vamos saber depois do comercial, porque o papo tá bom, mas nós temos que chamar o break e nós vamos aprender como é que funciona isso daqui para fortalecer o nosso pulmão e deixar o nosso pulmão mais saudável. Vamos pro break e já voltamos já. E voltamos com saúde e bem-estar sobre a saúde do seu pulmão nesse inverno, eliminar catarro, deixar o pulmão mais forte. Voltamos aqui com Renata Correia Frediani, sobre fisioterapia pulmonar. Vamos falar sobre isso aqui. O que é isso? Isso é o shaker. Ele é um cachimbinho que a gente fala, né? Mais comum por aí. Que ele vai fazer o quê? O que a gente estava comentando antes. Posso soprar? O assoprar. Então você vai puxar o ar pelo nariz e vai assoprar até esgotar o ar da boca. Exatamente esse movimento. Ele dá um tremorzinho, ele tem uma bolinha dentro, como se fosse um cachimbinho mesmo. E aí esse tremorzinho ajuda, na hora de soltar o ar, a liberar o espaço. E esse tremor ajuda também a mobilizar o pulmão e soltar a secreção. Isso aqui ajuda a soltar a secreção? Ajuda no treme no pulmão. Por isso que ele vibra, ele ajuda? Exatamente. Então quem tem secreção pode usar esse aqui, que ajuda a soltar. Esse também ajuda a soltar? Também.
E pode ser usado em criança e adulto? Pode ser usado em criança, pode ser usado em adulto. Geralmente a gente faz 3 de 10 repetições, Tá. de acordo com a capacidade do paciente, né? Tá. Tem pacientes que conseguem, tem pacientes que ficam muito cansados, muito dispineico, mas a gente usa em criança, usa Sim. em adulto, usa em idoso. Lembrando que se alguém tem problema gravíssimo com isso, tem que consultar um médico Sim, antes de usar, tá sempre bom? de acordo com a a instrução. indicação dos médicos, pneumologista, cardiologista. Como é que é o nome disso aqui? certinho. Shaker. Shaker, tá bom. E em criança, como é que pode fazer para fortalecer? Então, O que em que você criança a faz? gente vai fazendo uma parte mais lúdica, Isso aqui é de brincar, gente. Língua Funciona? de sogra. Mas funciona também? Ou se funciona. A nossa conhecida língua de sogra, Você né? tá de brincadeira, festinhas tá tirando sarro aqui infantis. no programa. Não tô. Puxa o ar pelo nariz, Ah, não, isso vai ser cocô. né? solta pela boca. As crianças Só- devem amar. Amam. E eu trabalho de uma forma também com ela assim, puxa pelo nariz e solta pela boca e tenta manter a língua de sogra durinha o máximo de tempo que você conseguir. Ah, lá na frente. Ah, o exercício é o mesmo, só que aqui você tá brincando. Exatamente. Aqui você tá brincando. Então fica mais lúdico, fica mais divertido. Meu filho vai amar. Ele vai falar Porque assim, se filho, você vou pega contar uma- a hora que você esticar. Vamos ver quanto... Vamos quantos segundos Quantos exatamente? segundos você consegue? Eu faço isso, às vezes, que nem 10 segundos, 12 segundos. Ah, você bateu o recorde! É muito legal, porque a fisioterapia, se você for ver, é uma coisa chata, né? Chega lá, Se for fica mecânico, fazendo tapotagem, respira, volta, solta, vira, nanana. E com a criança eles não têm paciência para isso. Certo. Então a gente vai adaptando, vai fazendo, vai se tornando um negócio divertido, legal, que as crianças querem Esse também. tá indo. Mais uma adaptação. Bexiga. Isso tudo vai ajudar a fortalecer o pulmão do seu filho, da sua filha. Isso. Isso são exercícios, tá? Parece brincadeira, mas isso aqui é uma coisa muito séria que dá resultado. Com certeza. Ela trabalhou muito tempo e trabalha ainda com pacientes de hospital que Sim. estavam acamados. Ela reabilita esses pacientes, Sim. tá? Então eu conheci o trabalho dela, conheci a paixão dela por isso, né? Que é o que mais te alimenta a sua alma. E ela falou, eu quero falar sobre isso. Eu achei oportuníssimo. E eu já senti melhoras no meu filho, que a gente vai chegar nesses outro aparelho aqui, tá? E me explica essa questão aí da bexiga. Isso. Pode ser usada só uma bexiga também, para estar soprando, para estar fazendo treino. Assopra a bexiga, a hora que encheu, esvazia do lado, para não aspirar o ar ruim. Isso. Só que às vezes tem o pozinho, tem criança que é alérgica. Isso. E às vezes o assoprar a bexiga é duro, é difícil. Sim. Tem criança que não consegue. Então eu adaptei assim, ó. Pus a bexiga, amarrei um durex, um canudinho, puxo o ar pelo nariz E faz a criança soprar por aí. e solta. Puxa o ar pelo nariz. E aí solta. Lembrando que a primeira vez o adulto faz e solta o ar por causa Isso, daquele pra pozinho. bexiga. Algumas vezes, tá? Solta. E a bexiga Depois também você fica mais prende, fácil. fica mais fácil Isso. também. Inclusive tá a recomendação, sabia? Na maioria dessas Embalagens. embalagens está escrito que deve soltar-se os primeiros ar, Isso. porque pode ter resíduo de aquele pozinho mesmo, E tá? muitas vezes Isso. pode gerar um processo alérgico. Outra coisa muito importante, você ia falar, desculpa, Eu te ia falar interrompi. mais uma outra dica. Ah. Só o canudinho também, Marcelo, ajuda bastante, tá? Como? Então, assim, puxa o ar pelo nariz, Ah, assopra. Outra coisa super legal, as crianças adoram, os pais detestam. Bolinha no copo. Sabe, vai pegar o suco? Faz bolinha. Para de fazer bolinha, menino, mas nesse esse suco. na água pode. Dessa vez pode. Coloca um pouquinho de água no copo, põe o canudinho, Quem faz puxa o ar na- pelo nariz, solta pela boca, fazendo bolinha. Vamos ver quantas bolhas você consegue fazer, quem consegue fazer mais tempo. Ajuda também a fortalecer o pulmão. Tá. Esse é o nosso velho e bom oxímetro, né? Quem Se não tornou conhece. um boom na pandemia. Na pandemia todo mundo monitorava, né? Colocava o dedinho aqui, monitora quanto que você tem de batimento cardíaco e tudo mais. Vamos ver quanto tá o meu. Vou respirar. Tá Não vai pouco. decepcionar, hein? Não, tá pouco. Tá 94, 84. Aqui embaixo marca saturação, em cima os batimentos, né? Por que eu trouxe ele também pra gente conversar sobre isso? Porque as pessoas, com a história da pandemia, todo mundo teve acesso a um oxímetro, né? A gente da Sim. área da saúde não conseguia nem comprar muitas vezes,
porque ele estava em falta. Tá. E aí várias pessoas falam, ai, mas quanto que é o normal? Meu Deus, eu não estou saturando 99, eu estou saturando 94, ai, eu estou com algum problema, o meu também alguma essa faixa. coisa. Não, 96. tá? Assim, isso é uma base, é uma ideia, não é para ficar fiel a isso, tá? O que vai realmente mostrar a sua oxigenação é uma gasometria, que não é o caso. Então, assim, quanto que é o normal? Quanto mais próximo do 100, ótimo. Mas não quer dizer que se a sua saturação está 92, que você está com falta de ar, que você está com algum problema, tá? Então, só para esclarecer o pessoal, sim, que numa saturação depende da pessoa 92, 93, 95, também tá valendo. É bom. E por último aqui, esse aparelhinho eu achei um barato. Meu filho ama, tá certo? E ela que indicou. Eu É o Respiron. Eu senti mudança grande no meu filho em prazo de uma semana, 10 dias. Foi impressionante. Porque, assim, uma das recomendações do meu querido amigo imunologista, Maurício Senise Júnior, e também da Simone Calil, a doutora Simone Calil, pediatra da UTI NEL, pessoa maravilhosa, falou, põe na natação. Mas, às vezes, nesse frio, a logística do pai, eu não conseguia. Eu achei isso aqui é de 2 dígitos, baratinho. E fala pra mim como que é pra fazer e usar pro pessoal ver que barato que é. Meu filho ama isso aqui. Isso. Tá? O Respiron, a gente usa ele na fisioterapia para vários tipos de reabilitação. Inclusive, pacientes que fazem cirurgia cardíaca já saem no dia já fazendo o Respiron para ajudar a fortalecer o pulmão. Asma, bronquite, os enfisemas da vida. O Respiron, ele ajuda muito. Explica como funciona. O que eu tenho que fazer aqui? Você vai colocar ele na boca e você vai puxar o ar. Chupar. Se eu chupar pouquinho... Sobe um pouquinho a bolinha. Sobe um pouquinho. Se eu chupar com mais força, ele vai Sobe mais... 3 bolinhas. Mantém e solta. E eu mantenho e solto. Aí. E eu estou exercitando meu pulmão quase que como fosse uma natação. E eu faço que eu falo sempre que o Respiron, ele é a musculação do pulmão. E aqui eu tentei até manter ele, que é outro exercício, né? Isso. Eu mantenho, eu tenho que puxar com mais cuidado e precisão e colocar nesse movimento aqui, ó. Isso, e aí ele tem vários níveis, né? É impressionante a melhora no pulmão do meu filho. Isso daqui, às vezes ele começa a tossir e começa a expectorar. Mas é normal isso ele mesmo. Faz e começa a tossir. Eu filho, que legal, tá tossindo. E começa a sair mesmo a secreção. E esse daqui eu falei pro meu filho fazer. Ele tá fazendo. Esse aqui é o nível médio. Ele já sobe já essa bolinha. Papai, eu quero subir azul. Calma, treinando você vai. Você consegue. E aí eu já faço. Às vezes, agora eu treinei também até explosivo, né? Que, ó. Isso que você... Isso. E aí eu mantenho também lá em cima. Mas é assim, não é fácil, você vai se educando. Exatamente. Então esse é de soprar, né? De inspiração e expiração. Esse é inspiração, eu treino. E esse eu inspiro. Então veja, eu estou treinando meu pulmão a tirar aquele lixinho que você falou. Ó. Isso. O segredo é soltar também. Exatamente. E o Respiron também é usado até em atletas. Para melhorar a parte respiratória. Acho que cantor também deve usar isso aqui, né? Para fortalecer também. Eu não sei. E ele tem graus, ó, tá vendo aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Ele marca, se você for mexendo, vai ficando mais difícil ainda. Então ele é um aparelho que você eu vou regulando aqui? Sempre vai regulando a intensidade do esforço que você tem que fazer para subir as bolinhas. Eu quero agradecer você que assistiu o canal, agradecer você, Renata. É um prazer enorme. O prazer foi aqui. nosso. Muitas das coisas que estão aqui eu não conhecia, e se eu conhecia, às vezes não sabia a importância de pequenos movimentos, pequenos exercícios que fortalecem o pulmão dos nossos filhos, nossos idosos, nossos velhinhos, e até mesmo de quem tem problema de asma e bronquite. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, Renata, fisioterapeuta em cardiorrespiratória. Um beijo no coração seu, de todo o telespectador. Acompanhe o canal, não perca os próximos episódios. E aguarde que mais novidades virão por aí. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigado, Renata. Eu que agradeço. Obrigada, gente.